Olá pessoal, o meu nome é Amaranta, eu sou médica nutróloga, também sou coach nutricional e bióloga, também clínica geral e atuo de uma forma holística, vendo o ser humano como um todo. Então, hoje, o tema que eu gostaria de estar conversando com vocês é sobre a superioridade da alimentação vegetariana para a saúde humana. Bom, por que eu escolhi esse tema? Porque, em primeiro lugar, eu gostaria de defender o vegetarianismo, né? Por quê? Esse é o meu propósito de vida, né? Ajudar a difusão do vegetarianismo. E também porque eu me sinto muito incomodada, na maioria das vezes, como o assunto é colocado, né? Muitas vezes o assunto é colocado assim, o vegetarianismo ele é possível. As pessoas, quando você fala que você vai virar vegetariano, elas te enchem de críticas. Elas começam a dizer, você vai ficar com anemia, você vai ter problema com a B12, você vai ficar fraco, fraca, você vai ficar doente. Tantas coisas que nós somos acostumados a ouvir por aí, né? Então, eu gostaria de desmistificar isso. Em primeiro lugar, a alimentação onívora. A alimentação onívora é aquela convencional, aquela que as pessoas têm por aí, com carne, ovos e leite. A alimentação onívora, ela não está em nenhum pedestal. Ela é passível de carências nutricionais sérias. Tanto é que existem programas governamentais voltados para onívoros. Na verdade, todos os programas governamentais são voltados para esse público, que são a maioria da população, né? No Brasil, pelo menos. Então, existem programas de suplementação de vários micronutrientes para essa parcela da população, né? Então, se essa alimentação ela fosse perfeita, se ela estivesse num pedestal, não existiria tanta carência nutricional, não existiriam tantos problemas de saúde sérios que existem por aí com a alimentação onívora. Você já tinha pensado dessa forma, né? Então, na verdade, até mesmo a OMS, Organização Mundial de Saúde, já vem reconhecendo o vegetarianismo como superior, né? Então, se é uma alimentação superior, se ela vem trazer realmente ganhos, por que colocá-la, né? Por que não lhe dar o devido valor, não colocá-la no lugar que ela merece, né? A alimentação vegetariana, ela merece estar, ela merece ser seguida, ela merece ter adeptos por vários motivos, né? Que eu vou colocar resumidamente aqui agora. Então, o que está por trás da alimentação que a cada dia ganha mais seguidores, né? Por que o vegetarianismo a cada dia ganha mais seguidores, né? Você sabia que nós já somos mais de 15 milhões de pessoas no Brasil, só no Brasil, segundo o IBGE de 2012, cerca de 10% da população. E esse número ele só cresce. Por que, né, então, que as pessoas elas veem no vegetarianismo, o que as pessoas veem de tão bom assim no vegetarianismo? Por que é tão legal? Antes da gente avançar, eu queria dizer uma coisa, gente. Essa palestra que eu estou fazendo, ela serve tanto para quem ainda não é vegetariano, para quem está tentando se tornar vegetariano, para quem pensa em ser vegetariano, para quem tem amigos vegetarianos, ou para quem já é vegetariano veterano, né? Tenho certeza que ao longo do discurso você irá se beneficiar com várias dicas. O que está por trás, afinal, da alimentação que a cada dia ganha mais seguidores? Libertação animal. Libertação animal é um passo importante, né? Eu acredito, não só acredito, como através de pesquisas, né? O maior contingente, né, de vegetarianos, eles vêm por esse viés da libertação animal. São pessoas que a partir de determinado momento em sua vida, por um fato, um documentário que assistiram, uma conversa que tiveram, ou até mesmo um sonho, ou um desejo íntimo que brotou desde a infância, tem pessoas assim, elas começaram a perceber que os animais, eles têm, os outros animais, no caso, o ser humano, o Homo sapiens, não deixa de ser um animal, ele começa a perceber que os outros animais têm direito à vida, um direito tão grande, tão sagrado à vida, quanto ele mesmo, né? Afinal, são seres sencientes, são seres capazes de aprender com suas experiências, são seres capazes
de analisar e de compreender o seu entorno e que compartilham com a gente as emoções básicas, medo, amor, alegria e raiva, né? Se você for observar, nós compartilhamos com eles essas emoções. Nós compartilhamos com ele o planeta. O planeta não é da espécie humana. O planeta ele é de várias espécies, das quais nós somos apenas mais uma. Então, as pessoas, muitas delas, chegam por essa via da compaixão animal, a via de perceber que a vida é sagrada. Toda vida é sagrada e toda vida possui o direito, né, de viver em liberdade. Esse é o maior contingente de pessoas que abarca o vegetarianismo. O maior contingente vem por essa via. Temos também, além da libertação animal, preservação ambiental. Existem pessoas que vêm por esse canal aqui, o canal da preservação ambiental. Porque se nós pararmos para pensar, o planeta Terra não tem como sustentar mais de 7 bilhões de pessoas, segundo os padrões que cada vez se tornam mais parecidos com os padrões americanos, né? Padrão de consumo em todos os sentidos. E a atividade agropecuária, ela é o fator mais importante na degradação ambiental, né? Quer seja de modo direto, através da devastação das florestas para a criação do gado, de modo indireto, através de plantação de cereais e soja. Nós sabemos que cerca de mais da metade dos cereais produzidos no planeta eles são destinados à alimentação de animais, né? E boa parte da soja também, quase toda a soja, né? E que é uma forma de produzir proteína indireta, né? Porque as pessoas elas não veem, né, os animais como um animal, elas veem como proteína. Só que para que esta proteína, entre aspas, cresça e ganhe corpo, ela necessita se alimentar de proteína, cereais e soja, né? E além do capim, hoje em dia boi e vaca não comem só capim, hoje em dia até peixe come ração. Então nós vemos aí a destruição de florestas, a destruição dos oceanos, né? Pelo excremento desses bois que é drenado para os oceanos, pela própria pesca predatória, os oceanos estão se transformando em verdadeiros desertos, né? E por toda a cadeia de produção, né? Aquela história que nós víamos quando crianças, nos desenhos animados, nas historinhas infantis, da vaquinha feliz, o peixinho sorridente, até a galinha pintadinha, né? São histórias, na verdade, né? Os animais eles são criados num sistema de linha de montagem. Existem livros que você pode ler sobre isso. O Prato Sujo é um livro que eu recomendo bastante. Existem documentários que você pode assistir também, onde você vai comprovar tudo que eu estou falando. Cowspiracy, A Carne é Fraca, que já seria um documentário um pouco mais pesado, mas onde você pode comprovar tudo isso. Os animais eles são criados como peças numa grande engrenagem, são criados confinados de maneira indigna, né, apenas para alimentação humana e desnecessariamente. Porque não é, além da proteína animal não ser necessária à alimentação humana, eu vou repetir, a proteína animal ela é totalmente dispensável. Nós podemos viver e muito bem sem a proteína melhor. Nós podemos viver e muito melhor. É isso que eu estou querendo colocar aqui, né? Não é algo que você vai abolir da sua vida para que você se prejudique no futuro, para que você fique fraco, como as pessoas dizem, e tantas outras coisas que a família, os amigos começam a dizer, né? Tudo isso são mitos, são padrões históricos culturais construídos ao longo de milênios e que precisam ser quebrados e que são quebrados por cada um dos quase 15 milhões de brasileiros, pelo menos, que são vegetarianos, que são veganos, e que estão por aí vendendo saúde muito bem, obrigado. Nós não pioramos a nossa saúde ao adentrarmos o vegetarianismo, nós melhoramos a nossa saúde. Então, que isso fique bem claro. Então, a questão da preservação ambiental é uma questão chave. Algumas pessoas vêm por essa via, algumas pessoas são ativistas do meio ambiente, elas começam a perceber, né, que realmente a preservação ambiental, que a ecologia, o vegetarianismo, ele é uma ecologia da boca para dentro, né? E que a indústria leiteira, ela maltrata os animais tanto quanto ou mais do que a indústria da carne. É uma indústria cruel,
É uma indústria que separa o filhote da mãe, que os vendem como bife, para que as pessoas possam pegar o leite, que por direito seria o leite do bezerro, né? Algumas sociedades já entendem os animais como seres de direito. E como seres de direito, eles têm direito à vida, eles têm direito ao leite deles, eles têm direito a viverem de modo livre, sem terem que ser escravizados pelos seres humanos, né? E assim, causando uma bola de neve de catástrofes, né? A catástrofe ambiental, o sofrimento animal, e o próprio prejuízo à saúde humana, ok? Como nós vamos ver mais na frente, eu vou falar um pouquinho de saúde humana. Então, fica aí esse slide. Você já comeu a Amazônia hoje, né? Amazônia, né? Boa parte da Amazônia ela é degradada pela agropecuária, né? É para isso, né? Nós estamos transformando a nossa maior floresta, né, que ainda resta, né, no mundo, nossa biodiversidade. Nós estamos maltratando também os animais que estão nas florestas, os pássaros, as aves, todas as espécies botânicas, todas as espécies que nós nem sequer conhecemos, né? Por dia são extintas espécies que nós nem chegamos a conhecer, numa velocidade assustadora nunca vista antes, né? Tudo isso para quê? Nós podemos ficar muito bem, melhor ainda, sem essa proteína. Tudo muda quando o consumo muda. Quem manda é o consumidor. O consumidor deixando de consumir, as pessoas deixam de produzir. A indústria simplesmente se adapta ao que o consumidor quer. Essa é a lógica do sistema. Vantagens para a saúde. As vantagens para a saúde, elas são incomensuráveis, né? Eu, como médica, posso falar bem disso. Até agora, aqui eu falei na minha parte como bióloga, né? É uma parte que me empolga bastante, assim, também. Mas eu aqui acho que o meu principal papel nesse propósito de levar o vegetarianismo para as pessoas é falar sobre a saúde, né? Existe também um contingente de pessoas que veem o vegetarianismo pela via da saúde, ok? Embora seja uma minoria, isso existe. Na verdade, a gente acaba vindo por uma via e acaba descobrindo as outras, né? Você vem pela compaixão animal, mas você descobre que é bom para a sua saúde, você descobre que é bom para o ambiente, são gratas surpresas, né? Ou então você vem pela saúde, você descobre a questão ambiental, você acaba se sensibilizando para a causa animal, e é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas indissociável. Então, para a saúde, né, a alimentação vegetariana, ela tá ligada à maior vitalidade, né, ao contrário do que as pessoas dizem por aí. Ela está ligada a uma maior expectativa de vida, estima-se que cerca de 10 anos, os vegetarianos possam viver 10 anos a mais. Ela está ligada a uma diminuição das doenças crônicas não transmissíveis, doenças estas que em 2011 foram a principal causa morte do planeta. Diabetes, doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão, né? As dislipidemias, né? Os cânceres ligados à alimentação, são as doenças que mais matam no mundo. E você sendo vegetariano, você diminui estatisticamente, sensivelmente, essa possibilidade. Você também melhora a sua saúde a vesícula e o funcionamento do seu intestino, o funcionamento do seu organismo como um todo, né? Eu, como médico, acompanho essa mudança dos pacientes. Inclusive, muitas pessoas me procuram para virarem vegetarianas, para recuperarem algum problema de saúde, câncer, diabetes, vários outros. Eu percebo que as pessoas que retiram os derivados animais da alimentação têm sensíveis melhoras, ainda quando essa alimentação ela não é assim o mais saudável possível, mas é porque existe uma diferença, gente. É possível ser um vegetariano, nem todo vegetariano é 100% saudável, né? Isso é um estigma, né? Existem vegetarianos de todos os jeitos. Tem aquele vegetariano junk food. O que seria junk food? Né? As pizzas, os refrigerantes e por aí vai. Tudo isso que existe para onívoro existe para vegetariano, Eu vou falar vegetariano porque vegano, ele é um vegetariano estrito que tem uma filosofia de vida e não prejudicar os animais de modo algum, ok? Ele é uma coisa que vai muito além da alimentação. Mas o vegetariano, mas quando eu falar vegetariano aqui, eu estou me referindo ao vegetarianismo estrito, tá? É aquela pessoa que abole totalmente os derivados animais da alimentação, quer seja eles carne, leite, ovos, até mesmo mel. Ok? Então só para deixar claro aqui, né? Ser vegetariano não significa você ser 100% saudável.
É claro que só pelo fato de você abolir os derivados animais da alimentação, você já agrega saúde. Exemplo, eu tenho uma paciente diabética tipo 1, que ela tornou-se vegana, mas a alimentação dela não é assim tão saudável. Mesmo assim, a necessidade dela do uso de insulina diminuiu consideravelmente, né? Simplesmente tirando os derivados animais da alimentação. O que eu observo na prática clínica é que as pessoas relatam maior leveza, diminuição de todas as ites, né? Gastrite, rinite, sinusite, principalmente com a retirada dos lácteos, né? As pessoas referem melhoria do funcionamento do intestino, as pessoas referem melhoria em todos os níveis, né? Em vários e vários níveis. Tanto é que essa alimentação ela é procurada para pessoas que desejam tratar a saúde também, ok? Então, gente, por que então? Por que cargas d'água, né? Que uma alimentação tão superior em todos os sentidos, aonde existe um ganha-ganha complexo, um ganha-ganha humano, né, em termos de saúde, um ganha-ganha ambiental, um ganha-ganha animal, onde todos saem ganhando, né? Todos os componentes, né, dessa equação saem ganhando. Por que cargas d'água? Essa alimentação ela é tão marginalizada, né? Porque cargas d'água, as pessoas te olham torto quando você diz que é vegetariano, quando você quer virar vegetariano, ou você simpatiza com a causa vegetariana. Por que cargas d'água? Os meios de comunicação mais expressivos, né, sempre tendem de alguma forma, denegrir, né, a imagem do vegetarianismo, de alguma forma, aterrorizar as pessoas. Ah, você vai ter falta de proteína, você vai ter falta disso, falta aquilo. Por que não são divulgadas as vantagens, né, desse tipo de alimentação? É para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui hoje com vocês, para que vocês, quem já é vegetariano ou quem se pensa ser, ou quem conhece alguém que seja, né, como eu falei no início da palestra, essa palestra serve para um público bem variado. Eu quero, gente, que vocês sintam orgulho dessa escolha. Essa escolha, a maior escolha da vida de vocês. Tenho certeza que se ela for feita da maneira correta, que se ela for feita de uma maneira bem feita, só trará ganhos. Então, como tornar-se vegetariano? Então, gente, como eu já falei, essa palestra ela abarca vários níveis, né, de público. Eu estou falando tanto para aquela pessoa que já é vegetariana, quanto aquela pessoa que contempla ser, quanto para amigos. E ao longo da palestra, tenho certeza que todos vão sair com alguma informação, alguma dica preciosa, né? Então, fica até o fim também, que vai ter um brinde para vocês, que eu vou estar disponibilizando, né, para quem ficar comigo até o fim. Então, vamos lá. Como tornar-se vegetariano? Aqui eu vou falar de um passo a passo. Esse passo a passo ele é resumido, ele é bem maior do que isso. Eu tenho um serviço de treinamento alimentar para que as pessoas que querem se tornar ou que já são vegetarianas, esse passo a passo ele é bem maior, né? Mas aqui, em termos de palestra, eu vou dar uma enxugadinha. Então, como tornar-se vegetariano? Na verdade, eu coloquei esse passo a passo de uma forma didática, porque não existe uma regra. Cada um vira vegetariano do jeito que quer, na verdade, né? Tem gente que vira do dia para a noite, tem gente que precisa de mais tempo. Isso depende da personalidade da pessoa, né? Cada pessoa é uma pessoa, a pessoa tem todo um histórico, né, emocional, social, todo um contexto que é único, que é individual. Então as pessoas elas são muito diferentes. Então, longe de querer estabelecer regras, eu quero dar dicas. Não necessariamente precisa ser feito assim, mas eu acredito que dessa maneira você vai conseguir resultados muito bons. Primeiro passo primordial, informe-se. Gostaria de parabenizar você que está assistindo, porque você está justamente fazendo isso, se informando, né? São profissionais, são pessoas que trabalham com isso, são informações sérias, são informações de grande valor, né? São informações que estão aqui reunidas para ajudar vocês. Então, esse primeiro passo da informação vocês já começaram a dar. Existem livros sobre o assunto, existem revistas, existem sites que vocês podem procurar. E assim, cerquem-se do maior número de informações possíveis. Por quê? Porque isso vai ser importante tanto para a saúde de vocês, quanto para as situações sociais. Ao meu ver, pela minha experiência, a coisa mais difícil de você se tornar vegetariano é a parte social, é a pressão
né? É o fato de você remar contra a maré, né? A gente não pode esperar que o mundo mude só porque a gente mudou, né? As pessoas mudam por outros motivos, por elas mesmas. A gente pode dar nosso exemplo de maneira... Ali, mesmo a gente silenciou, em silêncio, quietinho, a gente dá o nosso exemplo, né? Mas isso, de certa forma, isso incomoda as pessoas, né? Elas fazem perguntas, elas fazem pressão, outras realmente se preocupam, né? Os pais, né? As pessoas mais assim, íntimas. Então, realmente é bom informar para você poder, ao ser questionado, ao ser pressionado, pressionada, você ter como, né, você se sair das situações de saia justa. Claro, gente, sempre de uma maneira muito diplomática, sempre tendo muita paciência, lembrando que a maioria de nós não nasceu vegetariana, né? A maioria de nós nasceu sendo onívora, então a gente tem que ter paciência com as pessoas que ainda não despertaram para essa mudança, ok? Claro, sim, vamos tentar... porque senão a gente acaba assustando as pessoas, ao invés de trazer elas para o nosso lado, né? Então, sempre prestando atenção nisso, no tom das conversas, né? Sempre se defendendo de uma maneira amigável, claro, né? Colocando os pontos positivos. Passo 2, faça um check-up. É necessário? Realmente? Bom, sim e não. Por que eu digo faça um check-up? Se eu acabei de dizer que você vai melhorar a sua saúde, se eu acabei de dizer que inclusive pessoas usam alimentação vegetariana para tratar problemas de saúde, por que então, Amaranta, você está me dizendo que eu preciso fazer um check-up? Ok, eu não estou dizendo que você precisa fazer um check-up, estou dizendo que seria bom você fazer um check-up. Por quê? É pelo vegetarianismo, não é por você. É verdade. Sabe por quê? Porque existem pessoas que viram vegetarianas, né? Assim, de um jeito meio que... Exemplo, uma pessoa que já tem uma alimentação ruim, uma pessoa que cola, toma um café lá com pão, margarina, almoça lá batata frita, carne, lá um macarrão, né? E janta, sei lá, pizza, salgada, qualquer coisa assim. Se ela tirar, ela já tem uma alimentação ruim, uma alimentação que a gente chama junk food. Se essa pessoa tirar os derivados animais, né? Veja bem, uma pessoa que se alimenta mal, ela vai tornar a alimentação dela ainda, né, mais precária, né? E ela pode passar a ter problemas por causa disso, ou então manifestar problemas que ela já tinha anteriormente, que é o mais comum. A grande maioria da população tem carências nutricionais. Se fizer um check-up agora, independente da opção alimentar, a grande maioria vai apresentar carências, né? E são carências antigas, né? Existe um ditado em nutrologia que diz assim: quem quer que seja a mãe de uma doença, o pai, é sempre uma carência nutricional. Então as pessoas, têm carência nutricional, por aí, e já trazem isso há muito tempo. Então, o que acontece? Virou vegetariano, a sociedade caiu em cima, a família caiu em cima, pressão daqui, pressão dali, você começa a apresentar sintomas que às vezes só deram início ali, você acha que o culpado é o vegetarianismo. Você começa a culpar esse estilo de vida, você começa a culpar essa alimentação, e você aí desiste, claro, e aí por cima vira mais uma pessoa contra. Não, porque eu já tentei ser vegetariano e só me dei mal, fiquei doente, fiquei com isso, fiquei com aquilo. Ok, mas você sabe como estava o seu estado antes de virar vegetariano? Você tentou melhorar a sua alimentação ou simplesmente aboliu alguns derivados animais? Então pensa direitinho. Então o check-up é para que você tenha exatamente uma fotografia do seu antes e do seu depois. Para que você não venha culpar injustamente o vegetarianismo e para que você realmente tenha um panorama real do que acontece com o seu corpo. Então esse check-up não é nada demais, né? É um check-up simples, colesterol, triglicerídeos, básico, e que inclua a dosagem da vitamina B12, né? Que inclua parâmetros para analisar se você tem alguma anemia, né? É o básico, ok? Para verificar os índices de vitamina B12 sanguíneos, o método mais fácil é a dosagem da vitamina B12, né? Embora nós temos outros parâmetros, nós temos a dosagem do ácido metilmalônico, nós temos a dosagem da homocisteína, certo?
Mas aqui nem todo laboratório faz, é aquele problema, né? Então, uma coisa fácil e prática para todo mundo, né? É você ver, veja aí como é que está a questão da vitamina B12, certo? E dos seus parâmetros de ferro, zinco, um check-up normal. Passo 3, né? Aventure-se, né? É isso mesmo que eu quero dizer, aventure-se. Aventure-se aonde? Aventure-se. Aventure-se no universo de cores, de texturas, de sabores, de temperos que você nunca viu, experimentou e nunca ouviu falar, né? Temperos naturais, claro, eu tô falando de temperos naturais. Curry, açafrão, páprica, gengibre, cominho, orégano, salsinha. Vai na seção de temperos da feira, vai na seção de temperos do supermercado, dá uma olhada lá, experimenta, né? Tenta, coloca na sua comida um pouquinho, você vai se surpreender com os sabores. E geralmente temperos naturais, eles são ricos também em nutrientes. Acrescente, então o que eu estou falando para você é acrescente. Muitas pessoas pensam que ser vegetariano é retirar, né? O que eu estou falando para vocês é justamente ao contrário, acrescentar antes de qualquer retirada de qualquer ingrediente de origem animal. Então veja bem, acrescente os temperos, acrescente tipos de arroz. As pessoas geralmente comem arroz branco e feijão carioca e acabou. Gente, tem tantos tipos de arroz, né? Os mais conhecidos são o arbóreo, negro, basmati, vermelho, selvagem, feijão jalo, feijão bolinha, feijão azuki, feijão moyashi, feijão pradinho e por aí vai, né? Então, gente, acrescente, comece a desenvolver o hábito de comer também grão de bico, lentilha, ervilha. Se você tem algum problema com gases, né? No meu brinde eu vou falar um pouquinho sobre... eu não posso adiantar, mas já adiantando, meu brinde tem a ver com essa questão aqui, deixando um mistério no ar. Então é isso, gente, aventure-se, sabe? Aventure-se. Você vai se surpreender com o sabor da comida, você vai se surpreender com a quantidade, com a qualidade de alimentos que você antes desconhecia. Então, ao invés de retirar, ao invés de empobrecer, você vai enriquecer a sua alimentação antes de qualquer retirada de qualquer ingrediente de origem animal. Passo 4. Substitua alimentos industrializados por naturais. Existe diferença entre você comer o pastel na feira e o pastel da feira comer você. Quando você quer comer isso toda hora, desesperadamente não controla, né? Você tem que ser o senhor das suas escolhas, você tem que decidir o que você come ou não. Então procura substituir esses alimentos processados, esses alimentos industrializados, biscoitos de pacote, esse tipo de coisa, por alimentos naturais, frutas, né? Verduras, né? Tenta substituir por isso. Tenta, que você vai ver que vai ficar fácil depois ser vegetariano. Deu fome? Uma fruta. Quer uma coisa mais vegetariana do que uma fruta e mais saudável, né? Mais cheio de fibras, né? Então você passa a desenvolver um hábito que depois não fica difícil. Se você é acostumado a comer aquele pastel de calabresa, e se você é acostumado a comer aquele biscoito recheado, na hora que você retira o leite da alimentação, por exemplo, vai ficar difícil o biscoito recheado. Ou na hora que você tira a carne, vai ficar difícil o pastel. Então pensa, né, antes tornar o mais natural possível, né? Que aí você pensa verde, pensa num lanche, automaticamente você vai lembrar das nossas maravilhosas frutas, do nosso açaí, né, dos nossos sucos, tantas coisas maravilhosas. A pátria brasileira, ela é presenteada, né, com uma gama de frutas e de vegetais que nós não temos em outros lugares, né? Nós temos mais ou menos 3.000 espécies comestíveis, nós nos alimentamos de mais ou menos só 200 delas, né? É bastante coisa, a maioria das pessoas no dia a dia não come isso. A maioria das pessoas é aquela alimentação, como eu já falei para vocês no começo, né? Aquela coisa bem básica do café, o leite, a margarina e o pão, a batata frita, o macarrão, à noite uma pizza e assim vai, né? Nossa alimentação ela tá ficando muito pobre, ela está seguindo os padrões estadunidenses, né? Nós estamos seguindo, aliás, o grande mal é que nós copiamos eles em tudo, né? Inclusive na alimentação. Na nossa alimentação brasileira mesmo, ela é muito rica, né? E ela é facilmente adaptável ao vegetarianismo. Passo 5, estabeleça pequenas metas. Mire o objetivo final. Exemplo, meu objetivo final é me tornar vegana, mas vá por pequenas metas. Vou dar um exemplo. Esse mês eu vou tirar a carne vermelha. Ok, então tira a carne vermelha esse mês. Então fica nos outros. Então quando você já tiver consolidado bem
essa escolha de ter tirado a carne vermelha, aí depois, num segundo passo, você tira o frango, no terceiro você tira o peixe, no quarto você tira as coisas industrializadas, o açúcar, e assim vai, aos poucos. Você pode fazer isso tudo de uma vez? Pode, não há prejuízo para o corpo. Isso é mais por um estado psicológico. É para a estrutura emocional das pessoas, não para a estrutura física. A estrutura física só agradece. Se você tirar de lá tudo quanto é junk food, né, e melhorar a sua alimentação, tornar ela o mais colorida, saudável possível, o seu corpo agradece imensamente. Mas existe por trás todo um contexto psicológico, contexto emocional, um contexto social, que precisa ser respeitado. E as pessoas, elas têm limites. As pessoas, algumas conseguem fazer isso tudo, assim, no piscar de olhos. Outras precisam de mais tempo. Então, se você é dessas que precisa de mais tempo, mira seu objetivo final e vá aos poucos. Conselho, você está no passo 1. Não chega dizendo para as pessoas, eu sou vegetariano, eu sou vegano. Não. Se você fizer isso, você vai enfrentar uma pressão enorme desnecessariamente. Deixa para anunciar para as pessoas quando você tiver concluído a sua transformação, porque fica mais fácil. A parte mais difícil, gente, escuta o que eu estou falando para vocês, é a parte social. Então se preparem bem, façam a mudança de vocês aos poucos, tomem o tempo que precisarem para mudar e só depois anunciem. É melhor para vocês. Mas se você gosta de desafios, de fortes emoções, então... Passo 6, aprenda a cozinhar. É obrigatório aprender a cozinhar? Não. Vá a um restaurante vegetariano na sua cidade, você vai se impressionar com a delícia de comida que tem, né? Começa a descobrir, né? Tem um site agora, uma página no Facebook, chama Localiza Veg. Localiza com Z, Localiza Veg. Essa página está reunindo todas as iniciativas de restaurantes do Brasil. Dá uma olhada lá, dá uma curtida lá, dá uma apoiada lá. A página está em construção, se lá ainda não tem um restaurante da sua cidade, ou uma pessoa na sua cidade que vende comida vegetariana para fora, dá uma sugerida lá que eles acrescentam, ok, gente? Então, tente, mas se você quiser também, além de ir a restaurantes, faça a sua própria comida. E compre livros de receita, né? Baixe o PDF, tem tanto PDF bom, tem tanta coisa boa, gente. É um universo, realmente. O mundo vegetariano, ele é um universo que se abre. É um universo rico, um universo colorido, um universo cheiroso, um universo saudável. Um universo maravilhoso. Que eu tenho certeza que você vai adorar, se você ainda não é. Eu tenho certeza que você curte e que você está aqui buscando se aprimorar, se você já é vegetariano. Parabéns para vocês. E o passo 7 seria cercar-se de pessoas que pensam parecido com você. Hoje em dia isso é super possível. Nós temos grupos no Facebook, no WhatsApp, né? E por aí vai outras redes sociais. É super possível se reunir com pessoas que pensam parecido, porque dá força. Porque um troca figurinha com o outro, né? Porque são grupos onde você não vai sofrer pressão, muito pelo contrário, onde você vai ter amparo, onde você vai ter dicas, onde você vai ter acolhida, onde você vai ter colo, né? Muito diferente do que é por aí na sociedade em geral. Então, sempre é bom nós nos cercarmos de pessoas que pensam parecido conosco, né? Pessoas que possam realmente agregar valor às nossas escolhas e nós agregarmos às escolhas delas. É uma troca, é uma ajuda recíproca de grande validade. Agora, gente, é esse momento, eu quero falar com vocês, eu vou começar a dar dicas mais práticas sobre a alimentação em si, né? Fiquem comigo até o final para você receber o brinde de vocês, né? E assim, essas dicas que eu vou dar, elas não são só para vegetarianos, aliás, elas servem para melhorar a alimentação como um todo, de qualquer pessoa, independente da sua escolha alimentar. Ainda se tiver um onívoro me assistindo, eu faço o convite, né? Junte-se a nós, sabe? Venha somar forças nesse universo, nesse contingente de pessoas que cada dia cresce mais e mais. Você é super bem-vindo, você é super bem-vinda. Venha do jeito que estiver, vá fazendo essas mudanças passo a passo, estabeleça um objetivo final, vá por metas e venha, nós só temos a ganhar com isso, ok? Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre escolhas. O vegetarianismo é uma escolha, Lembra que eu falei para vocês que nem todo vegetariano é saudável? Isso. Por que não? Porque, como eu disse, o vegetariano pode continuar tomando refrigerante, comendo alimentos industrializados, processados,
pode continuar bebendo, fumando. Nem todo vegetariano é natureba. Tem vegetariano tem vegetariano de todo tipo. Tem o religioso, tem o ateu, tem o natureba, tem aquele mais urbano. Tem todo tipo, assim como existe todo tipo de pessoa onívora, né? Todo tipo de comportamento, existe todo tipo de vegetariano. Não existe um rótulo, né? Não dá para dizer todos os vegetarianos são assim, todos os vegetarianos são assado. Isso é um estigma, né? É um rótulo. Então, voltando a falar o que eu quero dizer para vocês, eu quero falar sobre escolhas, né? Você escolheu ser vegetariano, né? Escolha agora ser saudável, né? Você fez uma escolha positiva pelos animais, pelo planeta. Faça uma escolha positiva por você também. Estenda essa compaixão a você mesmo ou você mesma. Mesmo que você não venha colher os frutos agora, a sua saúde agradece à medida que os anos forem se passando, né? Então, uma boa saúde, ela necessariamente depende de tudo que entra na nossa boca, de tudo que sai dela também, né? As nossas palavras, nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Mas como nós estamos falando aqui de alimento, então atenha-se ao como você está alimentando o seu corpo. O seu corpo é a única maneira que você tem de se manifestar na vida, né? Qual é o combustível que você está dando para esse corpo, né? É um bom combustível? É um combustível que ao longo dos anos vai te trazer saúde ou doença, né? Então pensa bem. A escolha é sua, mas a diferença ao longo do tempo ela é bem grande. Turbinando a sua alimentação. A sua alimentação ela não precisa ser turbinada do dia para a noite. Ela pode, como eu falei, quando eu estava falando sobre as metas, por metas, né? Bom, esse mês eu vou diminuir o doce, né? Se você é aquela pessoa que come doce 3 vezes por dia, né? Então, tenta deixar só para uma vez no dia, como uma primeira meta. Com uma segunda meta, deixe uma vez por semana. Com uma terceira, uma vez por mês. Assim, vai rareando, né? Vá fazendo de passos em passos pequenos, mas constantes, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo o ditado da corrida entre a tartaruga e o coelho, né? Claro que todo mundo acha que o coelho vai ganhar a corrida, até ele, né? Então ele deixou lá a tartaruga andando, né? E ficou lá se distraindo, ia passear, ia dormir, ia comer. Ele, quando a tartaruga estiver lá no finalzinho, eu ultrapasso ela. A tartaruga lá, né? Devagarzinho, mas sempre firme, sempre forte, continuando. E continuando, constantemente continuando até a linha de chegada, né? Quando foi no final, o coelho, que se achou demais, né? Acabou se esquecendo e a tartaruga ganhou a prova, né? Moral da história, né? Mais vale você ir a passos firmes, lentos, dinâmicos, porém constantes, do que você, muitas vezes, querer fazer as coisas de qualquer jeito, né? Não prestar atenção, não ir pelo foco, disciplina. A moral da história é a moral da disciplina, né? A moral do foco. Ande constantemente, ainda aqui a passos lentos. Então vamos combinar a sua alimentação. O açúcar. Gente, olha a diferença que existe entre o açúcar industrializado, né? O açúcar presente, a indústria, como eu falei no início sobre o livro O Prato Sujo, da revista super interessante, eu recomendo que realmente vocês leiam esse livro. O açúcar, ele é usado pela indústria em coisas inimagináveis. Até mesmo em alimentos saudáveis vai boa quantidade de açúcar. Por quê? O paladar do açúcar ele é inato no ser humano. Nós já nascemos com o gosto do açúcar. Uma criança, ela é muito mais fácil aceitar uma fruta que é doce do que algo salgado, amargo ou azedo. Porque nós já nascemos assim. Os outros gostos, eles são aprendidos. Então, devido ao fato de ser tão natural aos seres humanos o gosto pelo açúcar, imagine esse açúcar potencializado, esse gosto forte, né? O quanto isso não tem de poder viciante, o quanto isso não tem de poder atrativo, né, para as pessoas, né? Ela gera uma euforia momentânea, gera uma energia momentânea que depois acaba por cair e a pessoa se sente fadigada, se sente cansada e sente necessidade de uma nova dose, assim como qualquer droga. Ela causa picos glicêmicos, né, que tendem a ser compensados com nova ingestão de açúcar. Então pensa bem, né, tudo que você come hoje que contém o açúcar. E lembra de uma escolha saudável. Que tal substituir o açúcar artificial por esse açúcar das frutas? Que tal começar a adoçar suas vitaminas com o açúcar das frutas? Que tal desenvolver o hábito de sentir o gosto da fruta?
A maioria das pessoas é tão viciada no paladar do doce que elas não conseguem sentir o doce de uma fruta. Mas basta você passar por uma experiência significativa de abstinência de doce e comer uma fruta que você começa a sentir o quão doce ela era e você nunca havia percebido, né? Então procura substituir o açúcar por açúcar das frutas, principalmente. Aí você vai me perguntar sobre o açúcar mascavo, demerara, se eles podem ser ingeridos. Sim, eles são melhores do que o branco porque não são processados. Tudo que não é processado é melhor, preserva mais minerais, preserva mais nutrientes, ok. Porém, não deixa de ser uma concentração, né? Não deixa de ser... foi isolado da cana, do açúcar, só o açúcar dela e vendido. Não é um alimento integral. Ele não é integral no sentido de não é a totalidade do alimento que está representado ali, é apenas uma porção dele. Use o mínimo possível. Na verdade, o ideal seria você não usar, mas por enquanto você pode estabelecer metas e usar o mínimo possível. Tente se acostumar com o doce das frutas e adoçar com as próprias frutas. As frutas secas elas podem servir para adoçar, né? Tâmaras são frutas super doces sem caroço, né? As ameixas, né? Manga, banana bem madura, existem muitas, muitas e muitas frutas. Se você gosta muito de doce, uma dica que eu dou é você procurar na internet por receitas crudívoras, por doces crudívoros, né? Do veganismo, do crudivorismo, veganismo crudivorista. Você vai ver o quão gostosas são essas receitas, né? Sem levar açúcar, a gente se surpreende. Outro vilão, gordura, né? Ao deixar de comer derivados animais, você passa a deixar de lado as gorduras maléficas. Você tem essa opção, porque você ainda pode continuar comprando produtos veganos cheios de gordura trans. É uma opção sua, né? Tudo que tem para onívoro tem para vegano. Tudo. Pizza, sorvete, hambúrguer, queijo, tudo o que você imagina existe. Salsicha, até carne vegetal tem, né? Tudo carne de soja, né? Eu falei um pouquinho no Hangout sobre soja. A soja não é gordura, desculpa. Mas ao deixar de consumir alimentos de origem animal, você automaticamente tem uma probabilidade de se abrir para as gorduras boas, né? Então veja aí no lado mal. Temos hambúrguer, batata frita, sorvete, biscoito, pastel e por aí vai. Olha as gorduras boas. Abacate, os nuts, né, todos os tipos de castanha, castanha do Pará, de caju, macadâmia, pistache, noz pecan, né? Nós temos linhaça, nós poderíamos falar também da chia, né? O azeite de oliva, quando ele é de uma fonte confiável, porque nem todo azeite de oliva ele é confiável. No Brasil, a maioria é adulterada. A gente acaba comprando óleo de soja pensando que está comprando azeite de oliva, ok? Então, veja as gorduras boas. As gorduras boas, elas podem e devem ser consumidas à vontade. O vegetariano tem que consumir linhaça, chia, nozes. São fontes ricas de ômega 3 super necessárias. Aliás, a população brasileira tem carência de ômega 3 como um todo. Não é exclusividade de veganos. Mas para vegetarianos, como eu falei no início da palestra, que eu ia me referir só a vegetarianos para resumir, é muito importante se atentar para fontes de chia, para fontes de ômega 3, tais como chia, linhaça e nozes. Muitas pessoas têm medo de comer nuts, né? Castanhas, macadâmia, pistache, à vontade, né? A minha indicação é de comer à vontade, né? Porque existe muita divulgação por aí dizendo que não que engorda, que a pessoa vai ter selenose se comer muita castanha do Pará. Gente, por favor, podem comer à vontade, né? Até porque o solo está ficando pobre, a castanha do Pará não tem esse selenitono, né? E você vai variando, você não vai ficar todo dia só na castanha do Pará. Você pode comer à vontade, substitua salgadinho por castanhas. Só uma atenção especial: no primeiro trimestre de gravidez, não consumir amendoim por conta da aflatoxina, um fungo presente lá, mas o restante está liberado. Lembrando aqui também como uma gordura muito boa, o óleo do coco, que aliás deve ser usado para cozinhar, né? De preferência não se deve usar óleo para cozinhar, mas se for usar que seja de coco, ok? Né? Que é o único que não gera resíduo tóxico. Retire a margarina da sua vida.
Eu não quero falar marca, mas as pessoas me perguntam, nem aquela, né, que acaba com el, não. Nem essa, margarina não é legal. Não como margarina. Proteína, né? Proteína aqui é um dilema também. Então, para proteína, vamos fazer o seguinte, eu só queria que vocês quebrassem o tabu de enxergar animal como proteína. Animal não é proteína, quer dizer, animal, eles têm, claro, proteína assim como nós temos, né? A nossa carne é feita de proteínas. Só que existem as proteínas vegetais, existem as proteínas animais. A eficiência é a mesma, né? Então, passe a enxergar como proteína o que você não enxergava antes. Feijão. Todo tipo de feijão, como eu falei anteriormente. Feijão, bola, jalo, valinha, fava, barararará. Grão de bico, lentilha e ervilha. Castanhas também, nuts também são fontes de proteína, entre outras. Mas principalmente enxergue as leguminosas, como nós chamamos assim, né? Esses tipos de feijões todos que eu citei, como fontes proteicas. Elas são a sua nova fonte proteica. Quando você pensar em proteína, pense nelas, ok? Ferro e cálcio, né? Isso, o ferro é um dilema, né? Muitas pessoas dizem, você vai se tornar vegetariano, você vai ficar anêmico, né? Como se a anemia ferropriva não fosse a carência nutricional de micronutrientes mais frequente no planeta Terra. Ou seja, tem gente, a diferença estatística entre vegetarianos e onívoros que sofrem de anemia não é considerável. Ou seja, as pessoas elas supervalorizam a carne na alimentação, acham que ao comer carne que elas não vão ter anemia, o que é um ledo engano. A carne ela representa, a importância da carne na alimentação ela é superestimada, né? Ela representa mais ou menos apenas 30% do aporte de ferro só. O resto tem que vir sim dos vegetais verdes escuros, principalmente, existem outras fontes, mas principalmente dos vegetais verdes escuros. A maioria das pessoas mal come salada. A maioria das pessoas bota lá no prato, quando muito, uma fatia de tomate, e quando come salada é só uma folha de alface, né? E ainda deixa de lado lá se tiver um brócolis, não come. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Observe como as pessoas fazem seus pratos no restaurante por quilo e você vai ver o que eu estou falando, né? Então a carência de ferro ela é comum a vegetarianos e a onívoros. Isso depende da forma como a pessoa se alimenta, né? E pensando também em vegetais verdes escuros, eu gostaria de fazer a lembrança do cálcio, que é uma fonte. O cálcio ele não é branco, né? Na verdade, nós poderíamos dizer que cálcio, se nós pudéssemos, né, dizer, ele está muito mais contido no verde escuro do que em qualquer outro lugar, né? Os vegetais verdes escuros, né, eles têm essa potencialidade de nos suprir de cálcio, de ferro, de magnésio, né, que são minerais indispensáveis à vida e à saúde. Ovo lácteo vegetariano costuma ter mais anemia do que vegano, porque o leite e derivados eles competem com a absorção do ferro no organismo. Assim como compete com a absorção do ferro no organismo o café, né? Os refrigerantes, né? Alguns tipos de chás, né? Então é sempre interessante você distanciar isso da sua alimentação. Pelo menos umas 2 horas no mínimo, né? Existem outros macetes, né? Como, gente, eu tô recheando vocês de dicas. Tô dando dicas e dicas e dicas e bastante dicas. Existem outros macetes também para absorver o ferro. Colocar alguma fonte de vitamina C na salada, um limão, né? Temperar com limão, sempre é válido temperar a salada com limão. E por aí vai. Kefir, né? Isso aqui é uma dica valiosa e preciosa. O que é kefir? Kefir, kombucha, né? São probióticos, né? Existe kefir de água, existe kefir de leite. Hoje eu quero falar do kefir de água, né? Ele é alimentado apenas com água e um pouquinho de açúcar. É um pouquinho, gente, não precisa ser muito. Ele fermenta esse açúcar e ele vai formar na água um fermentado, né? Aí você coa essa água e você coa e você vai tomar sua água, né? O kefir, que são esses grãozinhos ali que você está vendo, que parecem grãozinhos, eles farão uma nova água. Gente, isso é excelente para quê? Para a saúde intestinal das pessoas. E por que cargas d'água que eu estou falando de saúde intestinal? Porque dentro do intestino, o intestino humano, ele já está sendo descoberto pela ciência ocidental, o que os orientais já falavam há muito tempo, né? O
inclusive tem livros publicados sobre isso, e pesquisadores e professores de renome em cima disso. O intestino, ele é um segundo cérebro. Ele decide o que entra e o que sai do organismo. Ele tem essa autonomia. E através dele, através da saúde dele, que entram os nutrientes, os micronutrientes, principalmente. Então, falando de saúde intestinal, você tendo uma boa saúde intestinal, você consegue absorver mais ferro, você consegue absorver cálcio, você consegue absorver fósforo, zinco, por aí vai. E também você consegue manter por mais tempo seus estoques de vitamina B12, porque nós temos no fígado uma reserva de vitamina B12 que pode demorar de 5 até 20 anos para ser consumida e que depende da eficiência com que o organismo a recicla, porque diariamente, constantemente, nós reciclamos este nutriente B12 no organismo. E uma saúde intestinal perfeita, ou pelo menos uma saúde intestinal muito boa, ela é fundamental para que essa reciclagem se dê de um modo o mais eficiente possível, né? Falando agora da B12, eu gostaria de dizer que dose ela, né? E se houver necessidade, suplemente, né? Quanto à vitamina D, que é outra vitamina que também nós poderíamos falar, ela é do sol, não tem jeito, as pessoas precisam aprender a desenvolver o hábito de tomar sol, e tomar bastante sol, não ter mais medo, não fugir do sol, ok? Mas eu não quero me alongar muito nesses micronutrientes, né? Porque o tema não é sobre isso. Eu gostaria de dizer que eu estou à disposição de vocês para dúvidas através dos meus canais de comunicação, que são: eu tenho meu Facebook, que é o Atendimento Vegetariano, www.facebook.com/atendimentovegetariano, e tenho meu e-mail, atendimentovegetariano@gmail.com. Estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Eu atuo como médica presencialmente na cidade de São Paulo, ok? E assim, mas estou à disposição para todo o Brasil aí para tirar dúvidas, ok, gente? E agradeço a cada uma de vocês por terem me ouvido até aqui. Eu espero que essa palestra realmente faça diferença na vida de vocês, ou pelo menos para amigos de vocês, familiares de vocês, né? Espero que realmente, pelo menos com alguma coisa, eu possa ter contribuído. Humildemente, eu deixo aqui a minha contribuição, ok? E para finalizar, uma mensagem final. O vegetarianismo é um florescimento da consciência amorosa. Você não pode forçar uma pessoa a se tornar vegetariana. Isso é um fenômeno natural. Na medida em que ela começa a expressar a consciência amorosa, um dos frutos dessa árvore da consciência é a não violência, que é, sem dúvida, a virtude mais necessária para esse ciclo do tempo do qual estamos vivendo. Muito bonito e muito obrigada.